Olá, boa tarde, todos que acompanham aqui o canal da Elisa Borgieri. Estou eu aqui bem tranquilinha em casa, revendo algumas matérias, algumas informações sobre o mundo trans. E hoje eu me deparei com uma das situações que já foi passada, mas eu queria remeter novamente gravando esse vídeo para me dizer um pouquinho do que eu penso. Como sempre eu falo em alguns dos vídeos que eu já gravei, eu sempre trato a questão religiosa, ela é muito perigosa, gente. Principalmente para o nosso meio, O nosso meio de trans, o meio LGBT e mais. E quando houve aquele caso da Ana Paula Valadão, que ela declarou em um culto dizendo que a causa da doença existir na face da Terra, que é a doença HIV e a AIDS, ela é centrada para, na cabeça dela, é o fundamento da existência dos homossexuais. Por quê? Porque ela lançou, nessa pregação que ela disse, que a consequência da existência do vírus HIV, vamos dizer que foi uma condenação de Deus ao mundo homossexual por devido ao seu pecado. Quer dizer, por gostar de outro homem, então se relacionar com o mesmo sexo. Então ela relacionou isso como o princípio da ira de Deus em ele deixar existir essa doença, HIV. Aí ela usou aquele fundamento lá da palavra da Bíblia Sagrada que diz em Romanos, se eu não me engano, Romanos 6 alguma coisa, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gente, já fui da igreja. E eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado nas interpretações que a gente faz, às vezes, com as leituras. Então, tem certos cristãos que eles se tornam tão assim, como vamos dizer, espiritualista, entendeu? Nas questões da escrita da Bíblia e querem generalizar para o lado espiritual. E aí se trazem para o lado físico, como a doença, como são várias doenças que existem. Porque se a AIDS existe, então por que o câncer existe? O que ela me diria de qual foi então o pecado de quem? Como foi esse pecado para Deus irar na face da terra e lançar a doença chamada câncer? Em Ana Paula Valadão explica pra gente, já que no seu conceito você diz que os homossexuais, por eles existirem na face da terra, é que Deus se irou e lançou agora essa doença, que é o HIV, que é o fundamento da criação, não, o fundamento da existência dessa doença na terra foi por causa dos gays e o câncer. Em Ana Paula Valadão, entre outras as doenças tão feias, congênitas, terríveis, que às vezes matam mais do que o HIV, gente, o câncer. Existem várias extensas doenças na face da Terra que você fica assim abismada. Como agora nós estamos vendo a doença do coronavírus. Qual será o seu fundamento, Ana Paula Valadão, para a ira de Deus de permitir o coronavírus na face da Terra? Me diga, qual o seu fundamento? Porque você tudo quer generalizar dentro da espiritualidade, você quer espiritualizar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é um registro, é um fato histórico que aconteceu há muitos anos atrás e que muitos seguem acompanhando porque realmente sempre é bom a gente acompanhar histórias, conceitos, para a gente conseguir assim estabilizar da onde nós viemos e então trazer até algo de bom para nós. Eu mesmo gosto demais da Bíblia, ela tem muita coisa boa que traz fatos históricos muito interessantes. Mas agora usar a palavra, lá em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, relatando sobre a quem ele servia naquela época, porque dependendo a quem eles servissem, eles iam ter assim as suas tais recompensas. E aí então ele mencionou para o povo romano que aqui eles escolhessem naquela época, porque naquela época de Roma havia muita morte, por nada se havia morte, se matava por nada. E então ali Ana Paula Valadão, pela espiritualidade que ela se acha, ela se sente, ela delata, ela escreve, ela prega agora dizendo que este versículo se encaixa para a existência do HIV e da AIDS,
que é a culpa do homossexualismo, do homem que gosta de homem, ou então do sexo que se relaciona com o mesmo sexo. Que coisa, hein, Ana Paula Valadão? Pelo amor de Deus, mulher. Se todas as doenças existentes que matam na face da Terra tivesse um vínculo, se tivesse um fundamento como esse seu que você criou, minha irmã, que Deus é esse, hein? Que Deus tão vingativo seria esse para nós aqui na Terra? Para qualquer doença agora nós só falaríamos: é Deus se vingando de quem sei quem. É Deus se vingando daquele que fez isso. Meu Deus, que pensamento tão mesquinho, né, Ana Paula? Você é uma pessoa assim que antigamente eu te via como uma pessoa. Eu te vejo ainda como uma pessoa, porque todo mundo tem falhas. Mas assim, esse conceito seu não se encaixa para mim hoje. Tá bom? E fica aí a dica para todos. Vamos tomar cuidado no que a gente fala, vamos prestar atenção no que a gente ouve. Porque às vezes tem pessoas tão fracas ainda que ouvem uma coisa dessa e acreditam realmente. Meu Deus, Deus vai me matar porque eu amo outro homem. Meu Deus, eu gosto de outra mulher. Então eu não posso, porque senão o HIV vai vir sobre mim, porque isso é o pecado mortal. Meu Deus. Infelizmente, nós temos pessoas que têm esse tipo de fraqueza, viu, gente? E esse é o motivo que tem muitas pessoas dentro da igreja ainda, das igrejas cristãs, assim, vamos dizer, incubadas, porque não têm coragem de sair, porque elas vivem ouvindo sobre um Deus que ele é um Deus vingativo. Que se você sair, Deus te mata. Que se você fizer assim, você vai morrer. E que se você sair do caminho da igreja, vai acontecer o pior com você. Meu Deus. Infelizmente, temos pessoas fracas que guardam isso para si e acabam ficando ali, ó, dentro da igreja, mas com o coração desejando ser aquilo que internamente elas querem ser. Mas deixa a dica para vocês, eu vivi assim, tá? Enganado. Eu vivi mais de 18 anos dentro da igreja. Viu, gente? Posso dizer que quase nasci. Vivi minha adolescência, minha juventude e um pouco da minha maturidade, né? Fui cantora, cantei na igreja, preguei, né? Participei de várias lideranças, fui líder de vários departamentos dentro de igreja, mas no fundo eu sentia que aquilo ali não era para mim, era muita pressão, era muita cobrança, então são certos tipos de coisas que às vezes atrapalham a nossa felicidade. E acho que o melhor de tudo é a gente pensar em nossa felicidade. Eu penso na minha felicidade, pense na sua também. Deixo a dica de hoje para todos vocês, tá bom? Beijo, beijo. Me sigam, gente. Bordieri Elisa, Instagram. Clica aí no meu canal, se inscreva. Elisa Bordieri. Cada dia eu vou trazer alguma novidade, algum tema que eu vou ficar aqui, às vezes em algum dia, tentando esboçar. E o que eu vou fazer? Eu vou gravar e vou postar no meu canal, para que todos, às vezes, possam, né, usufruir de um pouquinho ou então aprender um pouquinho só, tá bom? Então, beijo, beijo e até o próximo.